Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho nessa segunda-feira. Seguimos com data FIFA, pelo menos nesse início da semana. Para o meio da semana ela já vai terminar. Seguimos com UEFA Nations League, Série A da Nations, Grupo 1 e Grupo 4, com definições de primeira colocação. Primeira colocação já está praticamente definida, mas segundas colocações e playoff de rebaixamento e rebaixamento direto para Série B da Nations. Destaque aqui para Croácia e Portugal, bom jogo para a gente acompanhar. Espanha e Suíça também, um jogo interessante. Sérvia e Dinamarca, Polônia e Escócia. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo mais interessante da noite é Ceará e América. O Ceará viu o Sport golear o seu jogo nessa 37ª rodada e precisa também, nessa penúltima rodada, vencer a equipe do América, que não briga por mais nada, né? O América não vai conseguir chegar mais numa pontuação de G4, então o América está, entre aspas, de férias, não sobe e também não cai. Precisa vencer o América para se manter vivo na última rodada, tanto mirando ali o Novo Horizontino, que tem 64 pontos, e também a equipe do Sport, que tem 63. O Mirassol já conseguiu o acesso, se não me falha a memória. Então o Ceará precisa muito dessa vitória, a gente vai falar sobre isso nesse planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 18 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre a Nations League. Antes, queria dar um recado para você, pedir desculpa. O vídeo de ontem saiu atrasado por conta de um erro técnico, tá? A gente achou que o vídeo tinha subido, mas o vídeo não subiu. Ele agarrou no upload e ele foi subir só às 11 horas da manhã desse domingo, que é o momento que eu tô gravando o vídeo de segunda, tá? Então, se você ficou esperando na noite de sábado, me desculpa, foi um erro técnico, beleza? Então, esse aqui já vai sair provavelmente no horário correto. Sobre a Nations, vamos entender contexto de classificação, o que cada equipe precisa, porque nós temos aqui um jogo parelho. Então, antes da gente criar todo um contexto, vamos entender o que está em jogo. Deixa eu buscar aqui na minha tela para a gente olhar certinho a tabela com o saldo, que eu gosto muito de olhar o saldo de gols aqui na Nations. Olha só, no grupo da Sérvia, que é o grupo 4, Espanha, Dinamarca, Sérvia e Suíça, nós temos a Sérvia com 5 pontos, podendo ainda ser alcançada pela Suíça, que tem 2. A Suíça pode chegar a 5, porém, a Suíça tem que tirar saldo. E a Suíça joga contra a Espanha, na casa da Espanha. Então a gente consegue, não vamos cravar nada, porque o futebol nada é certo, mas a gente consegue assim praticamente afirmar que a Suíça não vai alcançar a Sérvia. Porque a Sérvia teria que perder por alguma diferença de gol ali para a Dinamarca e a Espanha também teria que perder em casa para a Suíça para que a Suíça chegasse a 5 pontos. Então vamos fechar aqui de que dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, tá? Então nós temos com um pouco mais de certeza que a briga desse grupo é ali entre a segunda e a terceira colocação. Muito provavelmente a Suíça vai cair de divisão, vai para a Série B da Nations. Uma pena, né? Porque ela fez uma boa Eurocopa, fez uma boa eliminatória da Euro também, mas é muito provável que vai cair. Tem um saldo muito ruim. Então fica uma briga entre Sérvia e Dinamarca, o que curiosamente é um jogo direto, né? Um confronto direto. Então aqui nós temos um jogo de 6 pontos, como a gente costuma falar. E é interessante porque a diferença de pontos entre eles é de 2 pontos. Então, para a Dinamarca, um empate basta, mas para a Sérvia, somente a vitória importa. E não precisa ser uma vitória para tirar saldo, basta uma vitória simples para chegar a 8 pontos. Então, cada equipe tem a sua briga. A Dinamarca pode sair da Sérvia com um empate ou uma vitória que se classifica. A Sérvia precisa vencer. Isso aqui dá um contexto diferente para o jogo, tá bom? Em relação a saldo, não tem necessidade nem da gente abrir esse contexto, porque não existe chance nesse último jogo deles empatarem em número de pontos, né? Um tem 7, outro tem 5, não tem condição de empatar. Então, somente aqui, vitória, a gente esquece a questão de saldo de gols. Vamos começar entendendo como é que foi o desempenho da Sérvia dentro de casa. A Sérvia jogou com a Espanha, empatou, se não me falha a memória, em 0-0. Eu acho que foi exatamente, 0-0. Depois jogou com a Suíça e venceu por 2-0, né? Então não tomou nenhum gol, marcou 2, teve um aproveitamento não tão bom, mas também não tão ruim, não criou tantas chances de gol assim, teve um primeiro tempo. E são poucos jogos, né? 2 jogos é difícil de você prever, mas, por exemplo, eu não conseguiria em 2 jogos dizer que a seleção da Sérvia melhorou seu contexto defensivo. Tem uma crítica muito grande à Sérvia, que é um time muito agressivo ofensivamente, mas é um time de cintura dura ali na defesa. São jogadores altos, jogadores habilidosos de drible. Então, eu não consigo em 2 jogos afirmar que o problema, né, os problemas defensivos da Sérvia foram resolvidos.
É muito difícil em 2 jogos a gente ter esse contexto. Assim como eu não posso criticar, escorraçar a Dinamarca porque ela não conseguiu vencer uma partida fora. Não posso. Provavelmente essas derrotas fora de casa da Dinamarca foram para a Espanha, tá aqui, ó, 1-0, e um empate contra a Suíça 2-2. Então, não posso chegar e dizer que a seleção da Dinamarca não presta, né? Então, são poucos jogos para a gente analisar. Inicialmente, como a gente tem aqui um jogo de 6 pontos, assim como foi Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Eu venho com uma ideia de jogo mais under, por mais que a defesa da Sérvia não seja assim tão boa. Eu vou começar com um contexto de correção de preço, porque aqui, como a gente tem um jogo parelho, o mercado ele tá travado no meio. Muito provavelmente, se uma equipe começar jogando mais do que a outra, a gente vai ter uma correção brusca. Para você que é um punter, você não vai conseguir aproveitar isso, mas para você que é um trader, dá para aproveitar tranquilamente. Tranquilamente, entre aspas, de ter oportunidade. Agora, óbvio, toda entrada gera um risco. Você pode também estar ali dentro num contra-ataque contra a sua posição e tomar um gol. Faz parte do processo, né? Em relação a potencial de gols nesse jogo, tudo vai depender do ao vivo. Aqui eu te indico fortemente não tomar decisão de mercado de gols no pré-live, porque a Dinamarca ela se sentiria satisfeita com o empate ou com a vitória. Então, o 0-0 não faria a Dinamarca se expor, 1-1 não faria a Dinamarca se expor e, obviamente, estar na frente do placar não faria, pelo menos, a Dinamarca se expor tanto assim. Agora, isso não quer dizer que durante a partida você não consiga encontrar alguma oportunidade de uma Sérvia se estiver perdendo muito afoita, muito desorganizada, dando espaço para os contra-ataques à Dinamarca. Uma coisa é eu falar para você que se a Dinamarca estiver vencendo por 1-0, ela não vai querer contra-atacar. Essa é a minha interpretação de cenário. É provável que isso aconteça. Mas, se você está assistindo o jogo, está percebendo que após 1-0 da Dinamarca, a Sérvia se expõe e o contra-ataque está se mostrando efetivo, que a Dinamarca está aproveitando, não tem por que você levar em consideração uma opinião pré-jogo e ignorar o que está acontecendo na partida. A partida é que vai ser o fator dominante. Então você pode aproveitar sim, né? No caso da Sérvia na frente, que aqui você lembra, né? A Dinamarca pode empatar ou vencer, que passa. A Sérvia estando na frente, ela vai ter muito provavelmente uma Dinamarca mais agressiva, porque a Dinamarca vai ter que correr atrás do prejuízo. Nesse momento, a Dinamarca entra classificada. É ela que está na frente, com 2 pontos a mais. Se a Sérvia faz o primeiro gol, independente do momento desse gol, a Dinamarca ela passa a se desclassificar ou a ter que enfrentar um playoff de rebaixamento ao invés de subir para disputar título. Então, provavelmente a Dinamarca vai se expor um pouco mais. Quanto mais para o final do jogo, mais exposição. Aí, nesse cenário, eu te indicaria sim o mercado de gols. Sérvia na frente, Dinamarca se expondo e Sérvia buscando contra-ataque. Ou Dinamarca na frente, Sérvia se expondo e Dinamarca buscando contra-ataque. E esses são os cenários que me fariam entrar a favor de gols. De preferência mais um só, não puxaria tanto a corda, tá? Não duvido também de um ambas marcam por aqui. É um potencial, na minha humilde opinião, tá? Essa cotação não tá ruim, mas o mercado de gols eu só entraria no ao vivo. O outro jogo do grupo é Espanha e Suíça. Aqui nós temos uma condição da Espanha se tornar a melhor primeira colocada, né? A gente tem aqui dos 4 grupos da Série A Espanha com 13, a Alemanha com 13, a Itália com 13 e Portugal com 13. Todos por fazer o seu último jogo dessa rodada 6. A Espanha, nesse momento, ela tem um saldo de 8. É um saldo melhor do que a da Itália, igual ao de Portugal e menor do que a da Alemanha. A Alemanha deu uma goleada de 7 na Bósnia e melhorou muito o seu saldo. Então é claro que a Espanha sonha em ter também um placar bem elástico contra a Suíça para poder disputar com a Alemanha essa primeira colocação ali geral. Mas é provável que isso não aconteça, tá? Então a Espanha tem que vencer e talvez torcer para que a Alemanha tropece na Hungria e tudo mais. Para mim é um jogo para ficar de olho nesse back favorito. A Suíça vai ter que jogar num contexto agressivo se não quiser ser rebaixada, e aí vale a pena você observar no ao vivo. Se a Suíça partir para cima de uma maneira mais kamikaze, o back favorito na Espanha ele vai se tornar um pouco mais difícil, porque por mais que a qualidade da Espanha seja superior, você ter uma equipe mais kamikaze te atacando o tempo todo, marcando pressão, ela te atrapalha. Você não vai ter o conforto para trabalhar o back favorito do jeito que a gente gosta. Mas uma seleção que se expõe contra a Espanha é uma seleção que vai tomar gol. Então, nesse contexto, trabalhar o mercado de gols não me parece ruim. Se você encontra uma Suíça mais abatida, já aceitando o golpe, aí um back Espanha pode ser interessante. O fato é que, mesmo agressiva ou não agressiva, a Suíça dificilmente vai ter posse de bola nesse jogo. A Espanha em casa, gosta de jogar com esse contexto. Então, o seu maior cuidado ao trabalhar a favor da Espanha tem que ser na percepção dos contra-ataques, ok? Quer trabalhar gols aqui? Espanha na frente.
Quer buscar uma cotação um pouco mais elevada? De preferência, ou vitória da Espanha no segundo tempo, uma odd mais alta, ou um handicap asiático, talvez a Espanha vencendo por 2 gols de diferença. Último jogo entre eles, a Espanha meteu 4 na Suíça e foi um contexto onde a Espanha tinha um jogador a menos, a Suíça se expôs, acho que a Espanha ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, né, do meio do primeiro tempo, a Suíça se expôs muito e acabou tomando contra-ataque, então isso também me vem à cabeça de que a Espanha na frente vai forçar a Suíça a vir para cima e a Suíça deve provar novamente do mesmo veneno dos contragolpes, beleza? Vamos para o grupo A da Nations, Polônia e Escócia. Deixa eu mudar para cá, vamos entender o contexto aqui, Série A, grupo A, aqui. Polônia e Escócia com 4 pontos, a Escócia no último jogo venceu a seleção da Croácia, jogo físico, difícil, mas venceu. E a Polônia tomou 5 de Portugal. A Polônia teve um problema de saldo de gols tomando 5 de Portugal, mas se mantém na frente da Escócia por conta do confronto direto. Nesse primeiro jogo que aconteceu aqui, ó, que foi 3-2, a Polônia tem essa vitória no confronto direto. Então a Escócia precisa de uma vitória simples, fora de casa, assim como a Polônia também venceu fora de casa, para poder ultrapassar por conta do saldo, né? Provavelmente. Então existe uma necessidade muito grande aqui da Escócia em vencer o jogo. Para a Polônia, o empate basta. Não é nem questão de saldo, é a questão do confronto direto. Então, para a Polônia, o empate basta. E, obviamente, nós temos aqui uma equipe favorita que não precisa vencer. Cuidado com esse contexto, tá? Para mim, é um favorito que pode vir a se complicar. O que pode favorecer a Polônia, pelo menos no contexto de ânimo, e dificultar a vida da Escócia, é o fato de você ter tomado 5 de Portugal. E aí você tem jogadores acordando para a vida, né? Provavelmente cobrança da imprensa e tudo mais. Não é só aqui no Brasil que tem cobrança. Então, a Polônia deve entrar um pouco mais ligada nesse jogo, sabendo que o empate favorece. Provavelmente deve entrar um pouco mais organizada na defesa para não tomar tanto gol assim. A Escócia não tem um poder ofensivo tão grande. Contra a Croácia só conseguiu marcar um gol. Então, a Polônia tem que saber se defender. Acho que é o principal contexto, tá? Para mim, um jogo para correção de preço, obviamente. E eu tomaria cuidado com o mercado de gols. Porque a Polônia não precisa vencer, a Polônia não precisa golear. Para a Escócia, uma vitória simples basta, né? Então, não precisa se preocupar com a questão de saldo de gols, pelo menos para evitar o rebaixamento direto. Existe até uma chance da Escócia chegar na Croácia, né? Porque o confronto direto entre eles foi 2-1 para a Croácia e depois a Escócia venceu por 1-0. Então, eles estão empatados. Então, existe uma chance. É muito difícil entender o regulamento da Nations, tá? Eu fui atrás e, ó, é brabo, tá? De entender esse regulamento head-to-head, né? Ou seja, uma equipe contra a outra. Mas existe um potencial aí da Escócia tentar. O problema aqui é o saldo. Só que a Escócia, por exemplo, se a Escócia vence a seleção da Polônia por 1-0 e Portugal mete uns 3 aí na Croácia, pode acontecer, né? Porque o número de vitórias vai ser igual, piriri, pororó. Enfim, nós vamos trabalhar com esse contexto, tá? Não vou te indicar mercado de gols, a não ser que eu tenha aqui uma Polônia na frente buscando contra-ataque ou uma Escócia na frente buscando contra-ataque. De resto, é jogo de 6 pontos, é mais difícil da gente trabalhar nesse contexto de over goals. Croácia e Portugal, aqui nós temos um cenário onde Portugal já está classificado, pode sim lutar para ter uma pontuação melhor e se tornar talvez um dos melhores do grupo, dos primeiros colocados da primeira divisão da Nations. Dificilmente vai ultrapassar a Alemanha, a não ser que a Alemanha tropece na Hungria. Então também é um jogo parelho para correção de preço, aonde Portugal não tem uma extrema necessidade. É claro que, muito provavelmente, Portugal deve enfrentar o grupo 2, né? Supondo que a Série A do grupo 1 pega o grupo 2. Portugal, nesse momento, pegaria a França, né? A França ainda não jogou, a França joga agora nesse domingo. Então pode ser que isso mude. Mas é importante para Portugal, independente do adversário, decidir em casa. Então ele tem que ter mais pontos do que os seus concorrentes, né, das primeiras colocações. Isso também vale para o avanço, caso Portugal avance para as semifinais, que agora a Nations vai ter provavelmente umas quartas de final, depois semifinal. Portugal também com uma pontuação melhor deve decidir dentro de casa. Para a Croácia, em relação à classificação, ela não pode ultrapassar Portugal. Então o máximo que ela vai chegar é 10 pontos. Então a Croácia pode tentar o quê? Um empate. Aí eliminaria completamente o risco ali da Escócia chegar e tudo mais. E pode se tornar um jogo mais amarrado por conta disso. O primeiro jogo a Croácia chegou a empatar com Portugal, mas aí tomou um
gol no final, o jogo foi 2-1. Da última vez que Portugal enfrentou a Croácia na Nations, na casa da Croácia, Portugal venceu por 3-2. Eu tenho a tendência de achar que pode ser um jogo mais aberto, justamente por não ser um jogo necessariamente de 3 pontos, como é o jogo da Sérvia, como é o jogo da Polônia. Então não duvido aqui de uma possibilidade de ambas marcas, se for com uma cotação um pouco maior, e também não duvido de um 2,5. 1,90 não é uma cotação ruim. Tem que ver qual escalação Portugal vai colocar em campo. Não acho que Portugal vai poupar jogadores, podendo ter ali uma das melhores campanhas do geral, né, dos grupos. E a Croácia não é uma equipe boba, não é uma equipe nova, sabe o que fazer com a bola, sabe dominar os seus adversários, sabe marcar pressão, sabe tirar um pouco o ritmo do jogo quando tem necessidade. Então, nessa correção de preço eu estou um pouco mais confiante, porque pode ser que Portugal não entre tão bem no jogo. Portugal tem sofrido gol para todo mundo, né? Acho que Portugal não deixou de sofrer em nenhum jogo. Primeiro jogo marcou 2 na Croácia, sofreu 1. No segundo jogo marcou 2 na Escócia, sofreu 1. No terceiro jogo marcou 3 na Polônia, sofreu 1. E só no quarto jogo, que foi 0-0 contra a Escócia. No quinto já voltou a sofrer da Polônia novamente. Então é uma equipe que tem sofrido de todo mundo. Esse ambas marcas realmente me interessa um pouco. A Croácia dentro de casa enfrentou a Polônia, marcou 1 gol e não sofreu nenhum. Depois enfrentou a Escócia, marcou 2 e sofreu 1. E agora enfrenta Portugal. Se Portugal estiver vencendo, aí você dá uma olhada na hora do grupo, tá? Se Portugal estiver vencendo por um saldo de gols interessante, 2, a Croácia começar a se expor, e você dá uma olhada também na questão do saldo. Se a Croácia está sendo ultrapassada pela Escócia, aí a Croácia vai vir para cima para tentar buscar um empate. De resto, se você vê Portugal na frente e a Croácia já entendendo ali que a Escócia não tem condição de chegar, aí não faz sentido também buscar tantos gols se a Croácia não tivesse expondo, né? Na hora de trabalhar o contexto de over no ao vivo, eu gosto sim de acompanhar o contexto de quem tá na frente para ver se ele tá afim de contra-atacar, mas se a equipe que tá perdendo também tá cagando pro jogo, não faz diferença. Não vai ter um espaço tão grande. Então tem que ser um alinhamento dos dois lados. A Croácia tem que estar buscando dentro de casa, com o apoio da torcida, querendo reverter, e Portugal tem que estar buscando contra-ataque, ou tem que estar tendo pelo menos o espaço de contra-ataque. O contra-ataque ele não precisa estar acontecendo toda hora, mas se ele começar a se desenhar, você já começa a ter essa percepção de gol, porque uma hora vai acontecer, né? Então, da Nations é isso. Jogos complementares, aqui na Série C da Nations, a Série D da Nations tem algumas opções, mas sinceramente a liquidez vai estar muito baixa. Ceará e América é um jogo que eu quero acompanhar na parte da noite. O Ceará vem com ótimos números nos últimos jogos, dentro de casa foram 7 vitórias consecutivas, Ceará é o 4º melhor mandante da competição, e como eu falei na questão de classificação, como o Sport venceu, o Ceará precisa da vitória também para chegar na última rodada com os mesmos 63 pontos e uma vitória a mais, e aí ultrapassaria a equipe do Sport, já ficaria dentro da zona de classificação. E aí na última rodada, deixa eu ver com quem que o Ceará joga na última rodada, joga fora de casa com o já rebaixado Guarani, o Ceará teria a chance de subir para a Série A, podendo ultrapassar até mesmo o Novo Horizontino, né, dependendo do contexto. Então para o Ceará é importantíssimo essa vitória contra o América, e o América não briga por mais nada, tá? É claro que a necessidade de vitória, eu falei isso para vocês esses dias, o must win, que é a necessidade de vitória, não é vitória. Não dá para confiar de olho fechado, porque as equipes também recebem um troco. No caso do Ituano com o Vila Nova, que foi o exemplo que eu citei, o Ituano ele tem esse contexto ainda de tentar escapar. Olha que loucura, o Ituano com 37 pode chegar na última rodada e escapar. Dependendo do resultado do Santos com o CRB e dos últimos jogos aqui de Ponte Preta e próprio CRB, o Ituano pode tentar escapar, né? Então, no caso do América, não tem briga. Com 55 ele não chega a lugar nenhum. Então, o América já realmente não briga por mais nada, mas a necessidade de vitória do Ceará não é vitória, é uma necessidade de vitória. Verifica como é que o América tá jogando primeiro, se tem uma mala branca ali, se não tem, mas que o Ceará vem muito forte dentro de casa e o América vem muito mal fora, é verdade. O América, se eu não me engano, ele não perdeu aquele contexto dele de invencibilidade, ó. Passou a Série B, inteira invicta. Foi a única equipe até agora, né? O América ainda faz o último jogo em casa contra o Brusque, já rebaixado. Então, nesse contexto, o América foi muito mal. Se ele tivesse sido um pouquinho melhor fora de casa, ele foi um dos piores visitantes, provavelmente, fatalmente, ele estaria dentro da zona de classificação, né? Então, esperar que o América jogue muito nesse jogo contra o Ceará, o seu último jogo fora, também seria esperar demais, né? O Ceará tem um primeiro tempo com não tantas vitórias assim, mas com muitos gols marcados, e um segundo tempo com mais vitórias, mais gols marcados, menos gols sofridos. Tudo indica que o Ceará pode vencer esse jogo. Dá para você pensar nesse back favorito, dependendo de como o América está jogando. Porém, eu, na Série B, prefiro trabalhar com cotações maiores. Então, se você puder pegar, se você é um punter e puder pegar uma cotação do Ceará mais alta, show de bola. Se você é um trader, não se sente confiante para trabalhar um back na Série B, trabalha um lei a pior equipe em campo.
Pode ser interessante se o América não estiver jogando tão bem assim. Para gol, só se o Ceará estiver na frente e leve. O que é isso? Pô, pressão danada, torcida ajudando, precisa vencer. 1-0. Opa, tô mais leve. O América começou a sair pro jogo, o Ceará vindo para cima, pode ser interessante. O Ceará com 2 gols de diferença, então, aí pode ser um jogo bom pra caramba para buscar mais gols, principalmente se o América estiver de fato saindo pro jogo. Beleza? Mas aí a gente analisa o contexto depois do gol acontecido, porque pode ser que o Ceará fique martelando até o final, não consiga fazer, ou marque só no finalzinho, e aí o over não vai ser interessante. Então trabalhe over no ao vivo com o Ceará na frente do placar, de preferência vencendo por 2 gols de diferença. Fechou? O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com informações, complementos, correções. Se você tiver uma forma mais fácil da gente entender essa questão de saldo da Nations, coloca aqui embaixo também para me ajudar. Eu fui buscar, mas realmente é muito difícil de entender um contexto. Se tivesse um site de simulação, ficaria até mais fácil. E na Série B, eu tenho evitado os jogos onde não tem briga, né? Botafogo com 42 pontos, dificilmente ele vai cair. Eu acho que é uma das menores pontuações, né? Da última vez que um time com 42 caiu, faz muito tempo, então provavelmente ele não vai cair, porque a Ponte não ganhou o último jogo, o CRB joga com o Santos, o Ituano venceu, mas está com 37, provavelmente ele não vai cair, o Avaí não briga por mais nada. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide do seu capital e do seu emocional. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.